Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre técnicas de baqueta. Nós vamos utilizar aqui a caixa clara, que é um tambor de bateria, que é utilizado como base para estudar a técnica de baqueta no geral. E a partir dessa técnica a gente pode utilizar essa técnica para tocar em outros tambores, na caixa de folia, no surdo, qualquer outro tambor que se trabalhe com baquetas. A gente pode estar usando essa mesma técnica, ou seja, a técnica é única para todos. Geralmente a gente estuda nessa caixa, que ela tem um som um pouco mais definido, ok? Mas nós vamos falar depois com mais clareza dos ritmos de tambor de folia. Só que é necessário a gente saber a técnica básica para tocar tambor no geral, os tambores. Então nós vamos falar hoje sobre nós falamos a semana passada de como pegar na baqueta, né? A forma de segurar, que é segurando, relembrando aqui, ó. A baqueta se divide em três partes, né? Cabo, meio e ponta. Então geralmente a gente pega aqui entre o cabo e o meio, né? Faz a pinça, segura a baqueta na direção do braço, com as costas da mão para cima, né? Então a ideia seria essa. Então, quando a gente vai tocar um tambor, a gente pensa nessa ideia de movimentação que eu falei também na aula passada, sobre a movimentação. Então o primeiro exercício que a gente estuda é o exercício de toque simples, que a gente chama de toque simples, né? Que seria tocar uma mão após a outra. E pensando em alternância de som. Então a ideia básica seria essa. Tocou, a outra mão levanta ao máximo. Tocou, levanta. Lembrando que a gente sempre toca e deixa a baqueta dar um pequeno rebote, uma pequena volta aqui. Não tocar ela pressionando contra a pele, ok? Tocar, deixa ela dar um rebote. Então, para esse exercício, a princípio, eu indico colocar as duas mãos em cima, tocar e voltar para o lugar de origem, lá em cima. Não me preocupar com velocidade, não é velocidade. É o movimento correto. A velocidade está na volta da baqueta e não no movimento das duas em si. Então a ideia básica seria essa. Coloca as duas mãos em cima, toca e volta para o lugar de origem. Para que é isso? Para acostumar com a volta da baqueta, com a subida, porque a gente está acostumado só a tocar pensando em ir para baixo. Para baixo a própria gravidade puxa. Então, esse exercício é justamente para estudar o contrário, para estudar a volta da baqueta. Ó, tocou, voltou. Entre um toque e outro, tem um espaço. O golpe da volta é que é importante. Ó, quando tiver chegado lá embaixo, volta imediatamente. Entendeu? Para que isso? Justamente para estudar a articulação, que é o que a gente precisa o tempo todo para tocar tambor. Porque o que acontece é que a gente, como eu falei, a gente pensa muito só em ir para baixo. Então o som fica aquele som fechado aqui embaixo. E não, o tambor tem que ter uma articulação, uma movimentação. Tá? Então esse exercício pode ser feito, por exemplo, numa borracha, pode ser feito num travesseiro, pode ser feito em qualquer superfície. Né? Tanto é que eu estou usando a caixa de bateria, porque ela é básica para fazer esse tipo de exercício, porque a pele dela é mais esticada. Entende? A caixa de folia, por exemplo, a pele dela é um pouco mais solta. Pode ser feito nela também, não tem problema. Mas essa técnica que a gente está usando é para todos os tambores. Eu estou pegando esse como básico, porque o som dele é mais limpo e vai ficar mais claro para vocês. Mas depois nós vamos pegar a caixa de folia e passar esses exercícios nela fazendo ritmos populares. Então, o primeiro exercício é o exercício esse que eu falei, que é o subir e descer com a baqueta. Né? Toca e volta para o lugar da origem. Não pensa em correr, é só o golpe em si, que ele tem uma velocidade para subir, para pensar na coisa de subir. Depois de feito esse exercício, é interessante alternar, colocar as duas mãos, né, uma em cima e uma embaixo, e começar a alternar, e fazer dobras rítmicas, por exemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3,
se chama toque simples ou toque alternado, fazendo uma dobra, né, tocando um compasso em semínima, uma nota para cada tempo, e o outro compasso como se fosse em colcheia, 2 notas para cada tempo. Por que eu estou falando isso? Tem muitos ritmos que a gente faz e utiliza esse tipo de variação o tempo todo, só que a gente não percebe. Então é interessante fazer isso com essa consciência. Ó, estou dobrando o ritmo. Ó, voltei, dobrei, voltei. Por quê? As pessoas às vezes tocam, às vezes até um tambor ou algum instrumento, mas não tem intimidade com essa coisa de dobrar. E a gente tem que ter intimidade com isso. E a partir desse toque simples, você pode dobrar e pode até redobrar, né? No caso aqui eu estou fazendo só 2 estágios, para não complicar muito. O segundo ideia de tocar seria o toque duplo. 2 toques com cada baqueta. Seria esse. 2 toques com cada baqueta. A gente chama de toque duplo ou papamama. Tem alguns apelidos que eles colocaram em certos movimentos, que os americanos que desenvolveram a técnica de rudimentos, de tambor. Então eles usam essa técnica para educação geral, inclusive educação infantil também, para crianças, para eles decorarem a movimentação. Então no caso aqui seria pá, pá, mama. E aí a mesma coisa, utilizar a dobra quando for fazer, seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ok? Então são toques duplos, 2 toques com cada mão. Por que eu estou falando disso? Porque, como eu falei, esses exercícios são exercícios básicos para tocar tambor, entendeu? Então, quando a gente vai falar de qualquer instrumento, caixa de folia, até mesmo pandeiro, os outros instrumentos de mão, a gente usa esse tipo de coisa de uma outra forma, não com baqueta, né? Usa com a mão, mas usa, às vezes, repetição com o mesmo lado. Então, esse tipo de movimentação, alternância, toque duplo, são coisas que a gente vai utilizar o tempo inteiro, ok? Então é só para entender, porque às vezes as pessoas acham que a gente vai dar aula, por exemplo, de caixa de folia, você já vai chegar e começar a fazer os ritmos na caixa de folia. Não, primeiro a gente faz um estudo técnico de como movimenta a mão no tambor, no geral, para depois fazer os ritmos, para depois montar os ritmos, entendeu? Porque se a pessoa faz vai direto para o ritmo, é meio passar o carro na frente dos bois. Então o certo é a gente estudar a alternância, estudar os toques duplos, igual a gente fez aqui, né? E o terceiro movimento seria o paradiddles, né? Que esse eu não vou dobrar, mas a ideia é misturar o toque simples com o toque duplo. Vou fazer lento para vocês entenderem. Seria toque simples e duplo. Simples, duplo. Então usa esse nome paradiddle para poder entender o movimento em si. O diddle é o duplo. Para é o simples, diddle é o duplo. Ok? É uma mistura do toque simples e do toque duplo. A gente fez o toque simples primeiro, fizemos o toque duplo, agora estamos misturando os dois. Seria para. Ok? Esse eu não vou dobrar não. Eu só acho melhor só entender a movimentação para poder a gente desenvolver outros ritmos, entendeu? Aí depois, gente, de a gente pegar esses ritmos, essas movimentações, toque simples, toque duplo e o paradiddle, que é a mistura dos dois, os outros ritmos que a gente for fazer popular vai ficando mais fácil, porque a gente já tem uma habilidade manual para poder fazer ritmos populares, ok? Então a gente fica por aqui. Um abraço.